Meus amigos do Jornal do Esporte, estamos aqui com Bruno Formiga. Muito obrigado por falar com a gente. Convocação, seleção. Hoje teve sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. E entre eles tem alguns jogadores que não estão no senso popular, né? Podemos dizer assim. Tem dois no Flamengo, tem um no Palmeiras. Eu queria que você falasse primeiro do Danilo, cara. Te agrada o Danilo? Ele, honestamente, eu vou começar por mim, né? Léo Pereira e Léo Ortiz na minha frente estão na frente e jogam no mesmo clube, né? E eu queria saber de você. Eu também acho, mas a explicação do Ancelotti me deu uma convencida, que é a história da versatilidade. Ele usou uma bola de segurança ali que fica difícil de você rebater. O Danilo, de fato, é o único cara do sistema defensivo aí que consegue fazer todas as funções. Ele joga nas duas laterais e na zaga nos dois lados. E ele, inclusive, se vê mais como zagueiro do que como lateral, né? Ele já tinha falado isso desde os tempos de Juventus. De fato, me pegou de surpresa. Tecnicamente falando, eu acho que o Léo Pereira e o Léo Ortiz têm jogado mais do que ele. Mas entendendo que essa figura não é titular, essa vaga do Danilo não é para titular, um cara que pode te entregar 4 funções acaba ganhando ali a experiência, né? A rodagem que ele tem, os dois Léos também não tem. Então eu entendo, apesar de me surpreender, mas eu não sei se está na casa da polêmica, porque eu acho que a explicação do Ancelotti deu uma abafada nas reclamações. Bom, eu vou emendar nisso aí. O Léo Ortiz a gente já viu jogando de volante. O Léo Pereira a gente já viu jogando de lateral esquerdo. Então, assim, são jogadores também polivalentes, podemos dizer assim. E são jogadores mais novos, né? Então, e o Léo Ortiz também, ele tem essa de jogar no outro lado das... Ele só não joga de lateral direito. Então, assim, será mesmo que foi só por isso? Ou é um vestiário também que o Danilo pode ser muito bom, por ser experiente? Assim, eu tô acreditando na explicação do Ancelotti. De fato, o Danilo faz mais, ele tem um asterisco a mais na entrega de função. E tem a rodagem europeia, a experiência de seleção que os outros não têm. Se botar na planilha Excel ali, talvez, assim, técnica, vai Léus. Momento, Léus. Saída de jogo, Léus. Aí você vai pegar funcionalidade, Danilo, experiência, Danilo, confiança, Danilo, no sentido do que pensa o Ancelotti. Aí, meu irmão, acho que no final vai muito de preferência pessoal. Eu acho que tem outras questões maiores na convocação do que necessariamente o Danilo ali. Boa, e tem uma estreia na lateral esquerda, Luciano Juba. A gente já tinha pedido, eu digo imprensa e torcedores, né? Já tinha pedido o Juba já tinha um tempinho e finalmente chegou o momento dele. Eu queria que você avaliasse. Chegou o momento mesmo? Acho que chegou, cara. Se é para testar e é agora, talvez seja a última convocação para observar. O lado esquerdo tem o Douglas Santos ali muito bem, inclusive ele elogiou o Douglas, né? Ficou muito claro que eu acho que uma vaga é do Douglas e tem outra quicando aí. Não sei se vão 3 ou se vão 2 laterais, porque já é a segunda convocação seguida que ele leva 2 laterais esquerdos. 3, né? 3, perdão. E na última ele não... O Carlos Augusto foi muito mal, ninguém ganhou posição ali, acho que nem o Caio Henrique, o Douglas estaria garantido e tem esse outro elemento. Então, nessa linhagem de experimentar, eu acho que vale o Juba, que de fato é o melhor lateral esquerdo do campeonato. Concordo. E agora no meio campo tem Fabinho, depois de muito tempo. Jogou a Copa do Mundo, mas depois de um tanto tempo na seleção, ele volta. E era um reserva que a gente esperava por muitos anos ser o reserva do Casemiro. Não se figurou depois dessa Copa de 22, mas eu queria que você falasse se você gostou ou não da volta do Fabinho à seleção. A informação que eu tenho é assim, ele não estava no radar de fato, ele não estava no radar e passou a estar de um tempo para cá nas conversas que o Ancelotti foi tendo para entender um cara ali que pode suprir a ausência de Casemiro ou estar ao lado do Casemiro numa emergência e tal. E aí surgiu o nome do Fabinho, que, coincidência ou não, o Casemiro deu uma entrevista à TNT recentemente e falou do Fabinho como o cara que seria o seu substituto ideal. Então não sei o quanto você ter ali essa carteirada do Casemiro contribuiu. Mas o Fabinho é um cara super experiente, está constante lá no Al Ittihad, inclusive foi expulso agora com 30 minutos no último jogo, mas eu acho que isso é um detalhe. Me surpreendeu, para mim a grande surpresa da convocação é o Fabinho, inclusive a reação na sala foi meio essa, né? O pessoal se olhando, falando, putz, que Fabinho? Será que é o Fabinho? Porque a última convocação do Fabinho foi para a Copa. Ele tá voltando depois de 3 anos, pô. De fato, assim, o Ancelotti foi buscar no baú uma convocação que, ok, pela explicação dele, tecnicamente falando, faz sentido. Mas não estava no radar, pelo que eu apurei ali, não estava e foi aparecendo de 4 semanas para cá, 3 semanas para cá. Boa, e agora no ataque tem duas surpresas. Duas surpresas não, né? Um é o Richarlison, que é figurinha repetida do Ancelotti, mas não tá nesse, podemos dizer assim, do pessoal, dos torcedores, não tem esse amor todo. E tem o Vitor Roque, que vive um momento ímpar, né? E merecidamente está na convocação. Eu queria que você falasse desses dois específicos. O que eu soube é o seguinte, se o Pedro tivesse apto,
ele seria o convocado e não o Richarlison. Só que o Pedro tá com o braço quebrado e acabou ficando de fora. E a briga do Vitor Roque era com o Caio Jorge. Só que como o Caio Jorge já foi visto, faz sentido, no argumento Caio Jorge, levar o Vitor Roque agora. Porque lembre-se, quando ele levou o Caio Jorge, o que ele falou? Atacante tem que fazer gol, nesse momento o Caio Jorge está fazendo o gol e tal, e levou o Caio Jorge, que acabou dando azar, não conseguiu aproveitar muito. E nesse momento, essa cota está fazendo o gol agora, é a cota Vitor Roque, então acho que faz sentido, ele foi coerente dentro do próprio argumento. O Richarlison, para mim fica muito claro que briga ali com o Pedro, com o Igor Jesus, e é mais ou menos isso. Tem que ver daqui para março, se o Pedro continuar jogando bem, se o Igor Jesus voltar a voar, eu acho que a vaga do Richarlison pode estar sob risco. Porque ele não fez nada na seleção que justifique ele voltar eternamente. No Tottenham, acho que começou a temporada bem e agora voltou a patinar. Mas é isso, assim, na hora que o Pedro ia ser chamado, pelo que deu a entender e o que eu entendi aqui nos bastidores, era de que o Pedro seria o convocado se o Richarlison, se ele estivesse bem. Só que não estava. O Richarlison é um cara de muita sorte também. Muita. Não, e a última, você é um grande defensor, eu também sou. Eu queria o Neymar nessa convocação agora também. Voltou, jogou 25 minutos, né? Era esperado 15, jogou até mais. Vai jogar no final de semana contra o Flamengo. E eu queria que você falasse, se não é só meu desejo, é o seu também, a volta dele. Cara, assim, eu acho que eu gostaria de ver de perto. Se eu sou o Ancelotti, eu queria ver de perto. Chama pra ver de perto. Mas eu entendo que ele é coerente ao não chamar. Quando o Ancelotti não convoca, ele tá sendo fiel ao discurso que ele vem construindo. Inclusive preparando um terreno para eventualmente não levá-lo para a Copa do Mundo. Né? Para onde o Ancelotti está caminhando, ele vai ter argumento para falar, não chamei, e se você olhar tudo o que eu falei atrás, eu estou bancando tudo o que eu disse. Isso é um ponto. Outro ponto é o que a gente desejaria. Eu desejaria ver o Neymar bem, convocado e tal, mas eu acho que essas joias raras precisam ser vistas de perto. Ele não está 100%? Não está 100%. Ele vai estar? Não sei. Mas eu acho que ele consegue mudar jogo em 20, 30, 40 minutos, sei lá, depende do contexto. Só que o Ancelotti só vai ter essa certeza vendo de perto, para entender, no meu treino ele responde, com essa galera ele responde, então eu levaria para ver de perto, só isso. Mas, dito isso, eu entendo ele não chamar, porque eu acho que nesse ponto ele está sendo coerente com o que ele bancou até agora. Boa, boa. E só para encerrar, os palpites dos jogos, né? Senegal e Tunísia. Cara, Senegal acho que é um jogo mais complicado, né? Vem com um retrospecto de invencibilidade aí recente, só tomando gol em um jogo. A Tunísia, nos adversários mais fortes, ela deu patinada, né? Tipo, contra o Egito, os times mais difíceis ela não conseguiu ganhar. Cara, eu acho que Senegal pode ser um 3-1 Brasil e Tunísia 3-0, vai. Pode ser, tô sendo otimista aqui, que eu aprendi a ser otimista de uns tempos pra cá. Antigamente eu estaria dizendo 0-0 e 1-0 pros caras. Hoje eu acordei sorrindo.